E a história de hoje começa com uma conversa de dois demônios. Eles estão olhando para um homem santo e um deles vira para o outro e diz: "Vê aquele homem santo? Vou convertê-lo para o meu caminho, vou desvirtuá-lo." O outro então responde: "Você pode até tentar, mas não vai conseguir. Ele só dá ouvidos a coisas santas." O primeiro, não convencido do que o outro demônio disse para ele, travestiu-se de arcanjo Gabriel e se apresentou para o homem santo, dizendo: "Eu vim para te ajudar." O homem olhou para ele e respondeu: "Talvez você esteja me confundindo com outra pessoa. Eu nunca fiz nada para merecer a presença de um arcanjo." E seguiu seu caminho. O demônio deve ter ficado um pouco frustrado, né? Um pouco chateado. O outro avisou. Fazer o quê? Ali, o outro foi amigo, o outro foi camarada. Mas história simples, né? Curta. Sim. Mas que no final das contas é uma história bem simples mesmo, mas ela nos traz algumas reflexões interessantes. A primeira delas é com relação ao personagem do santo em si, né? Porque o que é o personagem do santo? O santo, ele é aquela pessoa que escolheu viver um caminho de santificação, um caminho voltado para o sagrado, né? E o que é isso? O que a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? São pessoas comuns, como eu, você, que simplesmente entenderam que existe algo para além da ilusão, algo para além da transitoriedade e que busca encontrar essa essência, busca encontrar essa verdade maior. Essa é a imagem do santo na história, a imagem do buscador. Quando uma pessoa ela entra nesse caminho, né, ela começa a enveredar por esse caminho, ela não deixa de estar suscetível às questões, às vicissitudes da vida, as questões, as tentações do mundo. Só que a partir do momento que ela tem uma conexão e um comprometimento muito forte com aquilo que ela escolheu para a vida dela, que é a sacralização dessa vida, ela começa a entender que todas essas outras coisas, ela não deve dar ouvido a essas outras coisas. Ela não deve se permitir ser tentada por essas outras coisas, mesmo sabendo que essas outras coisas vão tentar encontrar ali uma passagem por ela. Esse demônio ele representa justamente essas questões. Ele representa a questão das questões da matéria, que tentam a todo momento conversar com o nosso ego e tentar seduzi-lo a fazê-lo desistir daquilo que ele havia, daquele compromisso com algo superior. Porém, quando essas tentações elas se apresentam para nós, elas não se apresentam da forma na nossa cara, mostrando pra gente as suas verdadeiras intenções, porque isso não vai funcionar. Sim. Né? Isso é muito fácil, é muito óbvio. Então ela vai tentar nos distrair, ela vai tentar colocar uma roupagem que nos seja familiar, uma roupagem de algo que nos seja interessante, que no caso ali era a imagem de um arcanjo, algo aparentemente superior. Só que isso não toca no viajante. Por que não? Porque o viajante, ele está buscando aquilo que é essencial. E a partir do momento que você busca algo que é elevado e essencial, você já não está mais preso à aparência das coisas. Então você já não se deixa mais enganar. Ele pode ter a cara de um arcanjo, ele pode ter a aparência, a semelhança de um arcanjo, mas essencialmente ele não é um arcanjo, ele continua sendo aquilo que ele é, um demônio. E diante daquele demônio travestido de arcanjo, o verdadeiro buscador, ele sabe: isso não é para mim. Isso parece ser para mim, isso parece ser legal, isso parece ser interessante, como na vida, né? Todas aquelas coisas que vêm nos distrair, elas parecem ser legal, parecem ser interessantes, parecem ser boas, mas se você está realmente concentrado e atento àquilo que você está buscando, você vai perceber que por mais que elas pareçam ser muito interessantes e muito legais, no fundo, elas são apenas uma distração, algo para te desviar daquele caminho. Exatamente. Acho que, em suma, a gente pode tirar o ensinamento de que, diante de algo que se apresente para nós na vida, primeiro, a gente precisa parar e, como o Patrick muito bem disse, nos lembrar sobre o nosso verdadeiro propósito na vida, sobre as coisas que de fato são importantes para que nós possamos tomar uma atitude e sempre estar atento em relação ao que como essa coisa se comunica comigo, em qual lugar ela toca em mim. Ela está falando para o meu ego, para a minha vaidade, para algo que eu considero que os outros vão achar interessante? Ou de fato ela está conversando com esse meu propósito, com isso que eu considero importante na vida? Como o Patrick muito bem disse, é uma história simples, mas a possibilidade de encaixá-la nas mais variadas situações da vida a torna uma história muito importante, muito relevante, e é um ensinamento que a gente precisa sempre ter em mente, porque eu posso hoje perceber
que esse demônio apareceu para mim e seguir o meu caminho. Mas amanhã ele vai aparecer de uma maneira diferente. E se eu não estiver atento, ele vai me pegar. Porque ele não desiste. Exatamente, porque ele não desiste. A sua determinação tem que ser maior que a determinação dele, porque ele vai estar sempre ali tentando te desviar. Exatamente. Então, atenção sempre. E até a próxima. Tchau, tchau.